Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nessa aula nós iremos estudar sobre a regra de 3. Vamos dar uma pausa para o raciocínio lógico e vamos adentrar agora a matemática básica. E nesta aula, como havia falado, vamos estudar sobre a regra de 3. Então vem para a tela, vem comigo, vamos iniciar os nossos estudos. Conceitos iniciais. A regra de 3 acontece quando temos 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Normalmente utilizamos o x para representar o valor desconhecido. Então, a regra de 3, como o próprio nome diz, temos 4 valores, dos quais um é desconhecido e os outros 3 são conhecidos. Então, temos 3 valores conhecidos e um desconhecido, no qual nós normalmente utilizamos a letra x para calcular esse valor. Então, antes de estudarmos sobre a regra de 3, nós devemos conhecer o que significa grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, nós iremos saber o que significa a grandeza diretamente proporcional e a grandeza inversamente proporcional, pois são conceitos fundamentais para podermos entender e resolver as questões sobre a regra de 3. Então, como entender a grandeza diretamente e inversamente proporcionais? A primeira coisa, nós iremos saber o que é grandeza. O que é uma grandeza? Então, é tudo aquilo que pode ser medido, contado ou comparado. Então, tudo que pode ser medido, contado ou comparado, nós chamamos de grandeza. Por exemplo, pode ser o tempo, pode ser velocidade, pode ser o peso, pode ser a quantidade de pessoas, pode ser o volume e dentre outros. Então, conceito que devemos saber também são as grandezas diretamente proporcional, grandeza diretamente proporcional e grandeza inversamente proporcional. Então, vamos ver o que são grandezas diretamente proporcional. O que são grandezas diretamente proporcionais? Então, duas grandezas são diretamente proporcionais quando, à medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. E à medida que uma grandeza diminui, a outra também diminui na mesma proporção. Vamos ver um exemplo aqui dessas duas grandezas, tempo e distâncias. E distância. Por que elas são grandezas diretamente proporcionais? Perceba que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Mas por que isso? Porque ao se aumentar uma, a outra também aumenta na mesma proporção. Vamos trazer aqui um exemplo. Digamos que você caminhe 10 minutos e percorra uma determinada distância. A pergunta é, o que acontecerá se você mantiver o mesmo ritmo, aumentar a caminhada para 20 minutos? Se você caminha 10, está mantendo o mesmo ritmo, e você aumenta esses 10 minutos para 20 minutos, a consequência disso é que você irá percorrer um espaço muito maior. Você irá fazer uma caminhada muito maior. Então, se mudarmos de 10 minutos para 20 minutos, o que nós iremos percorrer uma distância, você irá percorrer uma distância maior. Ou seja, você aumentou o tempo de caminhada, consequentemente, aumentou a distância que você irá percorrer. Então, se a aumentar uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Então, quando aumentamos a primeira grandeza, que aqui no caso é o tempo, aumentamos também a segunda, que no caso é a distância. Agora, em vez de caminharmos 10 minutos, caminhamos apenas 5, ou seja, nós diminuímos o tempo da caminhada. O que vai acontecer? A distância percorrida será menor. Se você caminhar 10 minutos, mantendo o mesmo ritmo, agora caminha só 5, a distância que você irá percorrer será menor. Então, nesse caso, ao diminuirmos uma grandeza, a outra também diminui na mesma proporção, e isso significa que são grandezas diretamente proporcionais. Vemos aqui, o tempo e a distância, são as duas grandezas. Se uma aumentou, a outra também aumentou. Grandezas diretamente proporcionais. Temos elas mesmas aqui, tempo e distância, só que agora o tempo diminuiu, a distância também diminuiu. Então, por isso, são chamadas de grandezas diretamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? Duas grandezas são inversamente proporcionais quando, à medida que uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. E à medida que uma grandeza diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Diferentemente das grandezas diretamente proporcionais, a inversamente proporcional ela age de forma diferente. Se uma grandeza aumentar, a outra diminui. Se uma diminuir, a outra aumenta. Vamos aqui a um exemplo. Nós temos a velocidade e nós temos o tempo. São duas grandezas inversamente proporcionais. Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais, pois ao aumentar uma, a outra diminui. Vamos ver. Digamos que você queira percorrer 2 km
de distância e caminhe a uma velocidade de 5 km por hora. Então você quer percorrer 2 km, caminhando a uma velocidade média de 5 km por hora, por um determinado período. O que acontece ao invés de caminhar na velocidade de 5 km por hora, ao você aumentasse os passos e conseguisse caminhar 10 km por hora? Ora, você estava caminhando a 5 km. Você aumentou a velocidade para 10. Logicamente, o tempo que você irá percorrer será muito menor. Ou seja, você aumentou a velocidade. Então, para chegar ao seu destino, você levará menos tempo. Então, você dirá, chegarei em um tempo bem menor ao destino. É isso mesmo. Ou seja, se você aumenta a velocidade, você diminui o tempo de percurso. Então, essas grandezas são inversamente proporcionais, porque à medida que você aumenta uma grandeza, a outra diminui na mesma proporção. Temos aqui velocidade, uma grandeza, tempo, a outra grandeza. As grandezas inversamente proporcionais, elas operam da seguinte forma. Se uma grandeza aumentou, a outra diminuiu. Se uma diminuiu, a outra aumentou. Então, nós temos aqui a grandeza velocidade, temos a grandeza tempo. Se a grandeza velocidade aumenta, a grandeza tempo diminui. Se a grandeza velocidade diminui, a grandeza tempo aumenta. Então, por isso que são chamadas de grandezas inversamente proporcionais. Vamos a esse esquema, então temos aqui as grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta. E quando uma diminui, a outra também diminui. O exemplo, tempo e distância percorrida. Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa, como uma diminui, a outra aumenta. Exemplo, quantidade de torneiras e tempo para encher um tanque. Quantidade de torneiras e tempo para encher um tanque. Digamos, você tem uma torneira que enche um determinado tanque. O que vai acontecer se você aumentar o número de torneiras? Logicamente, se você aumentar o número de torneiras para encher aquele tanque, o tempo necessário para enchê-lo será menor. Então, aumentou o número de torneiras, diminuiu o tempo de preenchimento do tanque. Por isso, são grandezas inversamente proporcionais. Aumentou o número de torneiras, o tempo que esse tanque irá levar para encher será menor. Grandezas inversamente proporcionais. E, logicamente, se eu diminuir o número de torneiras, consequentemente, o tempo que irá levar para encher o mesmo tanque será maior. Então, uma grandeza inversamente proporcional. Então, vamos aqui a algumas grandezas diretamente proporcionais. Então, algumas grandezas aqui diretamente proporcionais. Por exemplo, quantidade de dias e quantidade construída de algo. Por exemplo, quando você quer construir um muro. Ora, à medida que eu passo mais tempo construindo o muro, eu vou construir mais muros, levando em consideração o mesmo ritmo. Então, para construir 50 metros de muro. Ora, se eu quiser construir 100 metros de muro, logicamente, eu vou levar mais dias. Então, nesse caso, se eu aumentar a quantidade de muros a construir, eu vou também aumentar a quantidade de dias que vai levar para construir esse muro. Então, por isso, são grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, quantidade de animais e quantidade de alimentos. Por exemplo, se você quer alimentar uma determinada quantidade de animais, se eu aumentar o número de animais, consequentemente, eu vou aumentar a quantidade de alimentos para alimentar esses animais. Grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, alimentar o jacaré no zoológico. E distância e quantidade de combustível. Ou seja, por que essas grandezas são diretamente proporcionais? Pois, se eu tenho uma determinada quantidade de combustível, eu vou percorrer uma certa distância. Ora, para que eu percorra uma distância maior, eu vou necessitar de maior quantidade de combustível. Então, a quantidade de combustível, para que eu percorra um espaço maior, para que eu vá mais longe, eu preciso de mais combustível. Nesse caso, são grandezas diretamente proporcionais. Quantidade de tinta e quantidade de parede. Ora, se eu tenho uma determinada quantidade de tinta e eu tenho um tamanho específico de parede, quanto mais parede tiver para pintar, mais tinta vai ser necessária para pintar aquelas paredes. Nesse caso, estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui, pintar parede. Agora, exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Então, temos aqui quantidade de pedreiros e quantidade de dias. Então, quantidade de pedreiros para fazer uma determinada obra e quantidade de dias. Ora, se eu tenho uma determinada quantidade de pedreiros para fazer uma obra em determinados dias, se eu aumentar a quantidade de pedreiros trabalhando, logicamente, a quantidade de dias vai ser menor.
Então, nesse caso, se eu aumento a quantidade de pedreiros, o tempo que se irá construir aquela determinada obra será menor. Nesse caso, são grandezas inversamente proporcionais, porque eu aumento uma grandeza, se eu aumentar uma grandeza, a outra diminui. O exemplo, construir um muro. Ora, se eu quero construir um muro em um determinado tempo, e eu quero diminuir o tempo, eu contrato mais pedreiros para que construa um muro. Então, eles vão construir em menos tempo. Aumentei o número de pedreiros, diminui o tempo de realização dessa obra. Aqui a quantidade de torneiras e o tempo para encher o tanque também é uma grandeza inversamente proporcional. Por quê? Porque à medida que eu aumento o número de torneiras para encher um tanque, eu diminuo o tempo para encher aquele tanque. Então, a quantidade de torneiras e o tempo necessário para encher um tanque são grandezas inversamente proporcionais. Então, torneira enchendo o tanque são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. Velocidade e tempo de percurso. Então, se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo que eu vou percorrer uma mesma distância. Se eu diminuo a velocidade, eu aumento o tempo para percorrer aquela distância. Então, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. E quantidade de operários e um tempo para uma determinada tarefa. Se eu tenho quantidade de operários e um tempo para que conclua aquela tarefa, se eu aumentar o número de operários, eu vou diminuir o tempo para realizar aquela tarefa, porque vai ter mais pessoas trabalhando e aquela tarefa será realizada em menor tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais, pois eu aumentando uma, a outra diminui. Agora vamos aqui à regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Então, a regra de 3 simples ocorre quando temos duas grandezas e 3 valores conhecidos e um valor desconhecido. Temos duas grandezas, 3 valores conhecidos e um desconhecido. Nesse caso, teremos 2 valores para a primeira grandeza e 2 valores para a segunda grandeza. Então, uma conhecida, um dos valores da segunda grandeza vai ser conhecido e a outra vai ser desconhecido. Então, a regra de 3 simples possui apenas 2 colunas. A regra de 3 simples possui apenas 2 colunas. Então, temos a grandeza número 1, a grandeza número 2. Nesse caso, a grandeza número 1 é velocidade. Nesse caso, a grandeza número 2 é tempo decorrido. Se eu tenho aqui uma velocidade de 5 km e eu estou aumentando aqui para 10 km, então eu vou ter aqui, para essa velocidade de 5 km, eu percorro 10 minutos, então, para uma de 10 eu percorro x. Então, esse valor aqui da primeira grandeza, temos 2 valores para ela, e também temos 2 valores para a segunda grandeza, um dos quais é desconhecido. Então, aqui são os valores da primeira grandeza e os valores da segunda grandeza. Agora vamos aqui um passo a passo para podermos interpretar e resolver a regra de 3 simples. E vamos esquematizar um passo a passo na resolução de problemas de regra de 3 simples. Primeiro, extrair os dados do comando da questão e colocá-lo em 2 colunas. Ou seja, são 2 grandezas, né? Lembre-se que a coluna deve ter valores do mesmo tipo. Ou seja, uma coluna tem valor do mesmo tipo, a outra também tem valores do mesmo tipo. Por exemplo, se tivermos 2 colunas, uma velocidade e a outra tempo, a coluna velocidade vai ter apenas valores de velocidade. E a coluna tempo vai ter apenas valores relativos ao tempo. Por exemplo, aqui, coluna velocidade vai ter apenas valores relativos à velocidade. Eu não posso colocar o tempo aqui na coluna de velocidade. Eu posso só colocar valores que sejam velocidade. Da mesma forma, na coluna tempo, eu só posso colocar valores que me indiquem tempo. Então, a gente deve prestar atenção nisso, que coluna de velocidade, apenas velocidade. Coluna de tempo, apenas tempo. O valor desconhecido, que é normalmente x, ficará em uma das colunas de acordo com o enunciado da questão. Esse valor é o que deve ser calculado. Vamos para 3. Quando tiver colocado as informações nas 2 colunas, basta colocar uma seta apontando para o valor desconhecido de x. Então, pegando velocidade, tempo. Vimos no enunciado que ele dá 5 km e dá 10 km e dá 10 minutos. E dá o valor de x desconhecido, ele quer esse valor de x desconhecido. Nesse caso aqui, você montamos e colocamos uma seta direcionada para o valor de x. Seta direcionada. Então, na coluna onde tem um x, eu coloco a seta direcionada para o valor de x. Pronto. Aí, o 4. Fazer análise das grandezas para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Esse é um dos passos mais importantes. Nesse momento, você irá comparar as 2 colunas perguntando o seguinte. Então, você vai fazer a seguinte pergunta. Se a coluna A aumentar
a coluna B aumenta? Ou, se a coluna A diminuir, a coluna B também diminui? Então, a pergunta que você irá fazer, se sim, ou seja, se isso ocorrer, se você perguntar, uma coluna aumenta, a outra aumenta também, e se uma diminui, a outra diminui, então estamos diante de grandezas diretamente proporcionais. Caso contrário, será grandeza inversamente proporcional. Do 5. Então, após isso, coloque a seta na coluna que não há o x da seguinte forma. Então, montamos e iremos colocar a seta na outra coluna, nessa coluna aqui. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, a seta irá ficar na mesma direção da coluna que é o x. Se as grandezas forem inversamente proporcionais, a seta ficará na posição oposta da coluna que tem o x. Ou seja, nós primeiro fizemos essa aqui, a seta direcionada para o x. E fizemos a análise. Se uma grandeza aumentar, a outra aumenta? Ou, se uma grandeza diminuir, a outra diminui? Se sim, ou seja, se são diretamente proporcionais, as setas iriam ficar na mesma direção. Se essa aqui está para baixo, essa aqui está para baixo. Mas como, nesse caso aqui, em específico, as grandezas são inversamente proporcionais, se eu coloco a seta que está o x para baixo, eu coloco a da outra para cima. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Agora vamos ao passo 6. Agora vamos fazer o alinhamento das setas. Fazendo o alinhamento das setas. Se as setas estiverem apontando na mesma direção, basta apenas montar a regra de 3 da forma que está. Então, se estivesse na mesma direção, era só montar do jeito que está. Se o 5 está em cima, 5 em cima dividido por 10. 10 dividido por x. Por outro lado, se as setas estiverem apontando para direções opostas, inverter os valores da coluna, que é o caso em questão. Se eu tenho aqui o 5, eu tenho o 10 e o x. Se eu tenho aqui o 5 aqui e o 10 aqui, e elas estão em direções opostas, eu tenho que fazer a inversão dessa primeira coluna aqui. Eu vou fazer a inversão. Por quê? Porque as setas estão em direções opostas. Se eu tenho 5 sobre 10, vai ser, no caso, 10 sobre 5. Então, nesse caso aqui, vai ser que 10 sobre 5 igual a 10 sobre x. Agora, por fim, basta efetuar os cálculos. Então, se é 10 sobre 5 igual a 10 sobre x. Multiplica cruzado, fica 10x igual a 5 sobre 10. Poderia ter cortado aqui. X é igual a 50 sobre 10, x igual a 5. Agora vamos ver como é que cai em prova. Um avião de passageiros está voando a uma altitude, está voando a 11.900 metros de altitude. Quando inicia o procedimento de descida, a descida é feita numa razão constante de 600 metros por minuto. 600 metros por minuto. Até a altitude de 2.000 metros, quando estabiliza a sua altitude. A duração dessa descida foi de, então ele quer, a duração da descida foi de, ou seja, o valor desconhecido é a duração da descida, ou seja, o valor de x vai ser duração da descida, que eu quero calcular. Eu sei que a minha razão de descida foi 600 metros por minuto, ou seja, a cada 600 metros ele leva um tempo de 1 minuto para descer, então eu posso fazer o seguinte, aqui metros, e aqui vou botar minutos. Eu sei que a cada 600 metros, ele desce um minuto. Que é, como ele diz, 600 metros por minuto. 600 metros por minuto. Ou seja, a cada 600 metros, ele desce, ele leva 1 minuto para descer 600 metros. Então, o avião está voando a 11.900 metros de altitude. E ele estabiliza a sua descida a 2.000, ou seja, essa diferença aqui é a diferença que ele desceu. Então foi o quê? 11.900 menos 2.000. 11 menos 9. Então eu sei que ele desceu 9.900 metros. E ele quer o quê? A duração da descida. Eu não sei, a duração da descida é x. Então, é isso que temos. Agora, vamos analisar. Se ele leva 600 metros em 1 minuto, essa descida dele, ele leva a cada 600 metros, ele desce em 1 minuto. Ora, se ele aumenta esse valor, se aumenta essa distância,
logicamente, ele vai levar mais tempo para poder descer. Então, nós vimos aqui, se eu aumentar esse valor de 600, consequentemente, ele vai levar muito mais tempo para poder percorrer esse valor. Se ele desce a uma razão de 600 a cada minuto, então, se eu aumentar o tempo de descida, se eu aumentar a distância de descida, eu aumento o tempo para descer. Então, estamos diante aqui de grandeza diretamente proporcional. Então, a seta está para o x. Se são grandezas diretamente proporcionais, a outra seta também está na mesma direção de x. Está aqui. A seta de x está aqui, está aqui. Nesse caso, eu pego as informações como estão e monto a equação. Ou seja, eu não preciso fazer nenhuma inversão. Por quê? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Eu posso dizer 600 igual a 1 sobre x. Eu corto 2 zero aqui, corto 2 zero aqui. Então, 6x é igual a 99. Ou seja, x é igual a 99 dividido por 6. 1 vezes 6, 6. Para 9 dá 3. 6 vezes 6, 36. Para 39 fica 3. Então resta 3, vírgula. 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 3, 30, não resta nada. Ou seja, 16,5. E o que significa 16,5? Significa 16 minutos mais a metade de 1 minuto. É a mesma coisa que 16 mais 0,5. É 16 minutos mais a metade de 1 minuto. Qual é a metade de 1 minuto? 30 segundos. Então vai ser 16 minutos e 30 segundos. 16 minutos e 30 segundos, letra D é a nossa questão. Se você gostou dessa aula, inscreva-se no canal, acione o sininho de notificações e compartilhe com seus amigos. Valeu e até a próxima!